Cai um vídeo do Marcelo Duarte, do Instituto Papo Reto, na minha frente. Cai. Eu olho aquele vídeo, comecei a chorar que nem uma criança e eu não entendia por quê. Mas depois eu entendi. Para mim é Deus me mostrando o que Ele queria de mim, que é o que estava faltando na minha vida. Aí eu entendi tudo que eu vinha fazendo até então. Olá, seja muito bem-vindo ao Viver para Adorar. Eu sou Cléo Azevedo e você está aqui no podcast do Viver para Adorar. Já aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Fique conosco até o fim. Hoje eu tenho um convidado muito especial, o Sargento Igor Lessa. O Igor, ele faz parte de um projeto que é o Papo Reto. Papo Reto, segundo a definição, ele é aquele que vai direto ao resultado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja bem-vindo, Igor. Vamos conversar então sobre o que tu levas aos jovens, adolescentes e até crianças, não é? Muito obrigado primeiro pelo convite. Então, aí um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo, independente do horário, né, que nos assiste. Então, eu como policial militar, uma carreira aí de 20, vai completar 23 anos, né, como policial militar, já tenho esse sentimento, né, de ajuda ao próximo. Foi uma das coisas que me levou a escolher a profissão. Ainda não estava muito contente, eu achava que faltava alguma coisa, faltava algo a mais. Ao longo do tempo fui me descobrindo alguém apaixonado por compartilhar conhecimento, compartilhar informação, vivências também, né? Eu tenho, já desde a minha infância, uma formação nas artes marciais. E trazem toda aquela ideia de respeito, de valores, disciplina, valores também. Então isso já foi uma das coisas que acho que me auxiliou muito também por ser um militar, que já está mais ou menos dentro dessa linha. Em algum momento ali da minha carreira eu tive a oportunidade de começar a ministrar instruções na área de defesa pessoal, mais de 10 anos aí ministrando instruções tanto dentro da corporação como fora da corporação. E aí para diversos públicos, né? Inclusive defesa pessoal para mulheres. Então tem um programa de defesa pessoal feminina específico, né, para mulheres. Eu era um jovem tímido, encabulado, não me via falando com pessoas, não me via falando em público, né? Tanto é que quando eu fui escolher meu curso, né, meu curso de universidade, eu fui já correndo para o bacharelado porque eu queria a distância de uma licenciatura. Eu acabei já entrando com portador de título e vou fazer a licenciatura do meu curso agora, né? Oh, que maravilha, né? Então, porque me descobri um apaixonado em compartilhar conhecimento. Então, aí já vindo com essa questão da defesa pessoal, mas só que faltava algo. E aí eu fui sendo conduzido pela vida, descobri assuntos que tinham a ver com a vida do jovem. Porque tu, como policial militar, sabes da importância da orientação para esses jovens, para eles não estarem em situações que ponham não só a vida deles em risco, mas até o futuro deles. Sim, então quando eu comecei nessa fase de instrutor, de dar instruções de defesa pessoal, eu tive a oportunidade de fazer o curso de instrutor do ProERD, da Brigada, e aí eu acabei tendo essa experiência por um ano, depois eu não consegui mais conciliar com as outras atividades da corporação, eu acabei até me desligando da atividade, mas tive uma experiência que foi riquíssima, né? E até só para explicar para a audiência, o que é o ProERD? É um programa... Isso de resistência às drogas, à violência, né, ele é implementado em escolas, tanto municipais como estaduais. Através de palestras, Isso, né? são palestras, na verdade são encontros, né? São encontros para poder ir ministrando instruções, né, ali para os alunos, para manter eles longe das drogas, dos riscos, né, e para ajudar eles a tomar decisões, né? Essa é, acho que, a grande questão, boas decisões, na verdade. Então, isso já me deu uma grande experiência. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive, foi, acho que, ali onde uma sementinha surgiu. Comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoal, eu fiz muitos cursos. E lá no meio de um dos cursos que eu fiz, tinha um módulo do curso que falava sobre orientação profissional de carreira. Aí eu me apaixonei por essa área, aprofundei, fiz uma pós-graduação nessa área de orientação profissional de carreira. Aquilo já ficou engavetado, eu meio que estava esquecendo dos meus sonhos, né? Eu fui deixando aquilo de lado. E tempo entra Jesus na minha vida. Conheço a Jesus, conheço a Deus, me converto e te abrem os horizontes. Abre os horizontes. Foi assim, cara, foi uma caminhada, no início é tudo confuso. Então eu me batizo. E 2 dias certinho, 2 dias depois do meu batismo, foi no dia 15 de novembro, 17 de novembro
cai um vídeo do Marcelo Duarte, do Instituto Papo Reto, na minha frente. Cai, que é o criador do projeto Papo Reto na Escola. Eu olho aquele vídeo, comecei a chorar que nem uma criança e eu não entendia por quê. Mas depois eu entendi. Para mim é Deus me mostrando o que Ele queria de mim, é o que estava faltando na minha vida. Aí eu entendi tudo que eu vinha fazendo até então, todos os caminhos, todos os cursos, todas as formações, era para me preparar para esse momento. Preparando para esse momento de chegar no centro da vontade de Deus. Olha, é isso que eu quero que tu faça. E profissionalmente um pouquinho antes também acontece que pelas mudanças profissionais, por tudo que vinha acontecendo na minha carreira profissional, acabei também sendo transferido para o Colégio Tiradentes da Brigada. Então, assim, administrada pela Brigada, né? Se a gente pode dizer assim, acho que é o termo mais correto. Então, o que acontece? E aí, então, acho que tudo vai me mostrando que era para me estar perto de jovens, né? Que eu chego, então, nesse projeto. Esse projeto, só para a gente saber, Marcelo Duarte, né? Assistisse o vídeo onde? No YouTube? Foi no Instagram. O Marcelo Duarte, depois vou colocar umas imagens dele aqui, para vocês conhecerem. Ele desenvolve esse projeto em que região? Quando eu conheci ele estava mais em Minas Gerais, né? Hoje atualmente ele está no Mato Grosso do Sul, mas já teve Rio de Janeiro, ele anda, né? Porque ele é missionário, né? Então, além desse trabalho, ele é missionário, então ele faz evangelismo, então ele tem outras atividades, porque na verdade a história do Marcelo é bem impactante, né? Uma história de alguém que foi abandonado, né? Quando era bebê, depois ele se envolve com crime, com drogas, né? Teve, né, uma situação muito, muito difícil de vida e também encontra Deus e consegue dar a volta por cima. Então Deus salva a vida dele, né? Então o amor de Deus salva ele, encontra ele através de uma senhora de 1,5 metro de altura, que dá um abraço nele e diz o primeiro "eu te amo" que ele ouviu e recebe o primeiro abraço com amor de verdade genuíno. E aí foi de onde ele saiu das drogas, ele saiu da criminalidade. E aí ele entende que depois passa um tempo, ele começa a trabalhar como técnico em dependência química, ajudando outras pessoas a sair das drogas também. E aí ele recebe um convite para fazer uma palestra numa escola de prevenção às drogas. E ele nunca tinha pensado também em ser palestrante, né? E aí quando ele chega numa escola, ele também se encontrou e nunca mais parou. E ele conta que já está, acho que há mais de 14 anos fazendo esse trabalho, já tem alguns estados aí que ele tem visitado, né? Então já está em, não sei agora exatamente assim quantos estados ele já foi, né? Ele já frequentou, mas então já está se expandindo, essa é a ideia, né? E se expande não só pelas palestras que ele faz, mas por pessoas como tu que olhaste e foste impactado. E tu és um multiplicador dessa ideia, não é? De que o amor de Deus, que o amor é Deus, Deus é amor. Quando a pessoa fala em amor, de amor verdadeiro, ela está falando em Deus, né? Sim. Transforma a vida. Sim. Então é isso, ele teve a vida dele transformada, assim como eu também tive a minha, né? Por um momento muito difícil que eu estava passando, né? E aí, então eu encontro o amor de Deus e quero também distribuir isso. Tu olhaste e disseste, não, eu tenho que fazer isso. Tem alguma coisa aqui, eu quero fazer algo, se não a mesma coisa, algo parecido. E aí então eu busquei, né, contato com ele para ver se ele tinha algum curso, algum treinamento. Ele pediu mensagem, né, disse, preciso falar contigo porque Deus queimou no meu coração. Deus queimou no meu coração, senti que tem um propósito com isso. E eu quero saber no que tu pode me ajudar, tu pode me dar alguma dica, me falar mais ou menos o que tu faz, como tu faz, né? E aí ele disse, eu tô na estrada, tá acabando a minha bateria, eu não vou poder te falar contigo agora, mas assim que eu chegar no primeiro ponto que eu vou botar carga em ti. Ele me ligou, a gente teve acho que uma conversa de 5 minutos, e já nessa primeira conversa ele já fechou a parceria comigo. É coisa de Deus, né? E ele nunca tinha autorizado ninguém a fazer esse trabalho. Eu sou o primeiro e único palestrante autorizado por ele em todo o Brasil a fazer o trabalho. Então foi mais ou menos isso. Aí a gente começou a conversar, foi avançando nas conversas, aí a gente conseguiu trazer, né? Eu e pessoas, a minha igreja me ajudou, né? Me auxiliou muito para trazer o Marcelo a Pelotas, né? Então ele fez algumas ações de evangelismo, né? Fez um trabalho na igreja e aí a gente aproveitou e fizemos uma primeira palestra aqui na cidade para mim poder modelar a palestra. E aí foi onde eu aprendi a fazer o trabalho. E aí, a partir dali ele me autorizou a fazer, dar continuidade. Eu me coloco à disposição nas redes sociais logo depois disso, dizendo que eu estava iniciando um projeto, né? Qualquer ambiente desses que tivessem grupos de jovens eu estaria à disposição.
E aí recebo então o convite, né, de uma amiga nossa comum, que é a Dorques, né, que foi a primeira que me chamou e foi a primeira escola que a gente visita em Pelotas. Então é isso, e aí para quem nos assiste entender bem, citando aqui a igreja que me apoiou, o microfone que eu utilizo é emprestado da igreja, então eles me deram um suporte, né, ali por trás, porque senão sozinho eu não conseguiria fazer, então se não fosse essa ajuda eu não teria como fazer isso. Tanto é que boa parte do investimento para mim poder chegar nas escolas saiu do meu bolso, né? Então eu tirei do meu dinheiro, Então a gente não teve apoio assim de ninguém, fora uma escola que outra que tinha condições que nos auxiliaram, e aí a gente é muito grato por isso, né? Do outro Marcelo, que é quem me acompanha também, né? Nas palestras, que faz os vídeos, né? Que mexe no som. A única coisa que dessa nossa crença a gente leva para dentro da escola é o amor. É o amor, é o acolhimento, é o amor que nos tocou, que a gente está querendo dividir com o jovem, com essas crianças que estão dentro das escolas, porque a gente acredita que o amor ele é capaz de transformar, e às vezes o amor em forma de abraço, de acolhimento, que muita criança não está tendo. Isso aí a gente é nítido. E além da questão do amor, o respeito também, né? E aí um pouco da minha formação como policial militar, das artes marciais, que desde muito novo aprendendo sobre respeito, né? Também a educação de casa. Tudo isso somado é uma coisa que faz muito parte da minha vida. O título da palestra é Você é do tamanho dos seus sonhos. Você é do tamanho dos seus sonhos. Esse título da palestra já diz muita coisa. E os tópicos que tu abordas durante essa palestra são prevenção às drogas e violência, valorização da vida e da família, uma prevenção ao suicídio, autolesão, problema emocional, né, uma prevenção, porque como eu mesmo não sou profissional da área da psicologia, então é bem superficial, né, um trabalho que a gente faz ali como prevenção, valorização da escola e do professor, né, então a escola como ferramenta de transformação de vida, o estudo como um meio real, potencial de transformação de vida. E aí eu mostro na minha história de vida, na história de vida das minhas irmãs, né, então eu conto a nossa história de vida ali para eles, como exemplo de como a gente pode mudar realmente a vida através do estudo. E aí basicamente são os tópicos principais, assim, né? A gente faz todo um resgate também da figura do professor, né? No final fizemos uma homenagem aos professores no final também, então para eles terem uma visão um pouco diferente talvez do que eles tenham, né? No dia a dia ali. A gente sabe que é uma relação difícil, né? No dia a dia, na vida diária, ela tá complicada, tá difícil, tá cansativa, né? Muitos profissionais estão adoecidos, estão precisando de ajuda também, então é nesse sentido, assim, que a gente vai também para dentro da escola, né? Não pensando só no aluno também. Também para servir como uma mão amiga para a escola, para que a escola diz, não estou sozinho, tem gente que está querendo estar do meu lado, está querendo me ajudar de alguma forma, né? Então o projeto é bem nisso. Então, para ver que é uma palestra muito ampla, ela acaba abordando muitos temas e temas que são relevantes, né? Então a gente tem falado sobre crimes virtuais, né? A gente tem visto jovens aí que têm sido até presos, né? Ou apreendidos, né? No caso do menor de idade, por questão de jogos online, por crimes combinados através de jogos, e aí acho que não vão ser pegos e são. Então, cyberbullying, bullying, então tudo isso está dentro do campo da violência, né? Então a gente não fala só daquela violência tradicional, vai trazer todo tipo de violência e a essa violência que a gente faz prevenção, esse todo, né, de violência. Então, a gente tem trabalhado muito sobre esses temas com eles, né? Então a gente mostra realidades para eles verem que a vida não é assim, não vai ficar tudo impune, né? A internet não é terra sem lei, então eles podem fazer o que eles quiserem. Eles têm que ter esse cuidado, então trazer eles mais para a responsabilidade. Então é uma fala assim, acho que, bom, eu sou suspeito a falar, né? Nas três palavras, tratas muito: respeito, cuidado e amor. Geralmente essa fala eu faço para eles no final da palestra, né? Que a gente diz que a gente faz o trabalho porque a gente acredita nessas três palavras, né? Então, por isso que a gente já vem falando aí, a gente tem falado mais da questão do respeito e do cuidado agora, né, nossa fala aqui, no respeito e no amor, mas a questão do cuidado, né, no cuidado porque ele é inevitável. Quando eu respeito mais, quando eu amo mais as pessoas, é mais natural que eu vou cuidar mais do outro. E aí
o autocuidado também, eu falo para eles, né? Eles se cuidarem mais, eles terem mais cuidado consigo mesmos, entender que eles são importantes, o quanto eles são importantes, então que eles precisam se cuidar, né? Eles precisam ter mais amor próprio, amor por eles mesmos, mas também tem o amor pelo outro, o cuidado pelo outro, então se cuidarem mais, estarem mais à disposição um do outro, né? Se colocarem mais à disposição dos colegas, porque isso já começa a criar mais esse sentimento de empatia e isso já começa a reduzir um pouco dos casos de bullying. É um pouco da abordagem que a gente faz ali como prevenção ao bullying. Mostrar para ele que muitos ali têm dor, que a maioria tem dor e os que não têm vão ter, porque é inevitável da nossa vida. Todo mundo vai passar por algum momento difícil na vida. Mas que tem que conseguir superar. Superar, aprender com aquela dor, usar a dor como força, que é uma das frases que eu uso na palestra e mostro exemplos de pessoas que venceram na vida usando as suas dores como força para vencer. Então eu falo para eles, então a questão da dor, né, eles identificam que vários têm dor, porque a gente faz uma dinâmica para isso, e eles, olhando que o outro tem dor, eles vê como é ruim eles, com as atitudes deles, eles provocarem mais dor naquela pessoa. Então é mais ou menos nessa linha aí, e aí a gente vê muitos pedindo desculpa pro outro, se abraçando, pedindo perdão pro outro. Então esse momento foi muito, muito bonito mesmo, quando eles se abraçaram e pediram perdão e choravam, porque realmente era de coração. E alguns bem difíceis, mas fizeram. Né? Teve escolas, claro, que a gente sabe que não é uma palestra que vai resolver um contexto, né, de dificuldade, porque eles saem dali, eles se encontram com a realidade deles, né, que está lá fora do portão da escola. Tem um ânimo e um retorno ali à atividade dele com um pouco mais de energia. Mas se ali ele encontrar já um ambiente melhor, né, a partir da palestra, por um conjunto de mudanças que podem acontecer, até daquele professor que já está cansado, né, que está machucado pelo trabalho, se ele consegue, a partir da palestra, daqui a pouco esse professor vai olhar seus alunos um pouco diferente, né, porque a palestra provoca isso, e alunos que se aproximaram de professores e uma relação muito difícil, essa relação melhorou. Eu tive relatos de alunos que foram me assistir pela segunda vez, falaram, ano passado eu estava brigado com meu irmão e hoje a gente está no relacionamento restaurado de novo. Depois da palestra eu cheguei, já pedi perdão, já recuperamos, estamos super bem agora. Então a gente vê essas coisas, né? A gente sabe que às vezes é uma parcela pequena, mas já faz uma diferença. Claro que não resolve tudo porque não é uma palestra. Nosso sonho ainda é fazer um trabalho maior e a gente já está até conversando com isso, pensando em fazer parcerias. Eu já conheço profissionais aí que têm um trabalho para dar continuidade à minha visita. Eu visito e o profissional vai fazer visitas depois ali para trabalhar coisas pontuais. Né? Aí na área da justiça restaurativa, do ciclo de paz, mediação de conflito, a gente está tentando formar algumas parcerias aí para a gente fazer um projeto um pouco maior. Tem que dar uma parada para me reequilibrar e repensar também, né? Como a gente vai fazer isso e buscar parcerias, quem sabe, e também, né, e ver como a gente vai fazer para tentar fazer melhor do que a gente já fazia, né? Para a gente continuar, esse trabalho tem que ser viabilizado de alguma forma. Porque e hoje está difícil. Tudo exige financiamento, né? E haja um suporte financeiro para que se possa sair, fazer as visitas, levar o material, comprar material. Às vezes são coisas simples, mas um microfone, algo sobre bullying. Tu sabes que por causa da necessidade, Deus te levou a fazer esse trabalho. Eu, por causa da necessidade que eu via entre as crianças na escola, então eu fui uma que fiz uma formação completa de terapeuta. Então eu atendo, vou deixar meu link aqui embaixo, porque a gente sabe que o bullying ele é uma chaga dentro das escolas. E é uma coisa que parece tão simples, mas ela causa traumas para a vida toda. Então chega de bullying, lembre-se que o amor é a solução. Como nos organizar para retornar, porque é um desejo. Seguimos recebendo muito pedido, e não só de professores, de escolas, né, de orientadores e diretores, mas também de alunos. Muitos alunos voltam na minha escola, está na hora de voltar, e assim, eles me pedindo. Eu recebo muita mensagem hoje, assim, então para mim é muito claro, assim, que eu não posso parar com esse projeto. Né? E é um trabalho que está indo de encontro, não resolve tudo, mas é um primeiro passo, é uma palestra diferente, mexe com as estruturas realmente, sementes têm sido plantadas,
plantadas, que talvez a gente talvez até não vai ver agora, mas em algum momento elas vão germinar, elas vão florescer e vai dar bons frutos. Talvez mais, alguns ainda vão ter que passar por algumas dificuldades, vão ter que errar, vão ter que cair, né, para poder entender melhor isso, né, esse processo. Infelizmente faz parte da vida, mas alguns talvez já vão conseguir, a partir da palestra, já entender a mensagem e já, quem sabe, já sair do caminho ruim agora, né? Então essa que é a nossa esperança. Aquela máxima, a repetição é a mãe do ensino. Então é muito importante falar para eles sobre esse amor, sobre o respeito, sobre a coragem que eles têm que enfrentar a vida. Tu tens uma paixão por falar desse amor. Tu entendes que isso foi algo que Deus trouxe para o teu coração? Ajudar as pessoas a verem o verdadeiro amor, como elas são importantes, o ser humano é importante. Eu acho que o que está precisando de verdade ali é a questão do entendimento do amor, do acolhimento, do cuidado, porque ele disse, onde tiver amor, respeito, muitos dos problemas se acabam. Quando eu falo para eles, por que a gente acredita no respeito? Eu digo, porque onde houver respeito não tem preconceito, não há bullying, não há professor se afastando com problemas psicológicos porque não consegue dar uma aula, não ouvem esse profissional que está ali para fazer o seu trabalho, porque não deixam ele trabalhar, de tanto desrespeito que sofre. Queres dizer algo para a nossa audiência? Assim, como mensagem, eu queria deixar, para quem está nos assistindo, esse trabalho, então, como eu falei, então é um trabalho que ele para mim, na minha crença, ele vem de Deus, pro meu coração, porque eu acreditava que era Deus que tinha colocado esse trabalho no meu coração, Então, e baseado nisso, eu acredito de verdade que se você puder buscar o amor de Jesus, busca o amor de Jesus. Não estamos falando aqui de denominações religiosas, de nada, estamos falando aqui do amor de Jesus. Esse aí, todo mundo que puder se expor a ele, vai ter, acho que, uma experiência incrível assim, na sua vida. Abra o seu coração para ele, que vai fazer a diferença na vida, Então é isso, porque todo mundo tem as suas dores, é o que a gente fala bastante na palestra. Eu tenho as minhas, luto com elas até hoje, considerando que todo mundo tem a sua dor, todo mundo tem seu problema. Uma coisa que é difícil, mas a gente tem que buscar todos os dias, e a palestra está... Cada dia que eu fazia aquela palestra, que eu falava o que eu falo, aquilo servia para mim. Eu procurava ouvir, tentava aprender com aquilo, aprender a usar essa dor aqui como um aprendizado. Essa dor como uma força para mim superar tudo de dificuldade que eu estou passando e chegar onde eu quero. Por isso que o nome da palestra é Você é do Tamanho dos Seus Sonhos. Quer realizar seus sonhos? Usa a sua dor como força. Porque muitas pessoas estão pegando as suas dores e estão levando para a destruição. Ou para se destruir, ou para destruir o outro. As pessoas que destroem as outras pessoas ou se autodestroem, elas estão fazendo isso por causa de dor. Traumas profundos, rejeição, abandono, falta de acolhimento, uma série de fatores aí que estão influenciando nessas escolhas erradas. Mas a gente pode sim escolher um caminho do bem, a gente pode escolher um caminho melhor. Então essa é a mensagem. Busque o amor de Jesus, ele pode sim nos ajudar muito a curar muitas dessas dores, é um excelente passo. Depois, se for possível, busque um profissional, se agarre, busque atividades positivas e faça escolhas boas, E use essa dor como aprendizado para poder evoluir e vencer na vida, porque vocês são do tamanho dos sonhos de vocês. É isso aí. Exatamente. E que luta. Você que quiser entrar em contato para abençoar e para ajudá-lo nessa tarefa, hercúlea, pode entrar em contato com ele, então, porque com certeza faz muita diferença o trabalho que ele faz. O Igor vai deixar as redes sociais dele para você poder entrar em contato. Por gentileza. Então, no Instagram, igor.lima_oficial, @igor.lima_oficial, é onde eu compartilho trechos dos vídeos ali, alguns vídeos que eu fiz com pequenas mensagens que tem a ver com os temas da palestra, E no TikTok Igor Lima também, então tem os trechos da palestra também, esses vídeos também curtos aí das mensagens também estão no TikTok. E no Facebook a gente tem uma página que é Papo Reto na Escola RS, do Rio Grande do Sul. Então no Facebook também tem essa página. Então são os 3 canais aí que vocês podem estar acessando ali para conhecer um pouco mais do trabalho, ver um pouco de trechos das mensagens que a gente faz ali dentro das escolas. Vocês já vão poder ter uma ideia aí do que acontece lá
dentro da escola, baseado em tudo que a gente falou aqui hoje, vocês vão conseguir ter essa noção. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado por todos que nos assistiram aí, obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, obrigada. Muito importante a sua palavra. Eu agradeço imensamente você ter ficado até o final dessa entrevista. E não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, dando aquele joinha e compartilhe vida, compartilhe paz, compartilhe exemplos que trazem amor para a sua vida e para a vida daqueles que precisam. Um grande abraço e fiquem com Deus.